Canal Notícia do Fogão. Vamos para mais um vídeo informando sobre tudo que está rolando com o Botafogo lá no Uruguai. E o risco é muito grande do jogo não ser mais no Uruguai e sim ir para o Paraguai, tá? Vamos ver aqui o que a Domitila Becker e o André Hernan estão falando sobre isso, com informações diretamente do Uruguai. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. A gente precisa ver essa situação do jogo entre Botafogo e Peñarol, porque tá uma confusão. O Ministério do Interior do Uruguai emitiu um comunicado proibindo a torcida do Botafogo de ir para o estádio campeão de ciclo na volta desse jogo da semifinal da Libertadores contra o Peñarol. E aí a Conmebol ficou contra a parede com a cobrança, com muita razão, do Botafogo e também da CBF. O PVC mandou um vídeo explicando como é que fica essa sinuca de bico, olha só. Aparentemente, o Ministério do Interior do Uruguai colocou a Conmebol numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo em que existe uma decisão governamental de não permitir torcedores visitantes de outro país, no caso botafoguenses no jogo Peñarol e Botafogo, o que já aconteceu neste ano, ao mesmo tempo a FIFA não permite intervenção de governos em assuntos relacionados ao futebol. Mas já houve neste ano nos jogos de River Plate e Colo-Colo. Você lembra? Colo-Colo e River Plate, por decisão governamental, não podia haver torcida do River Plate por conflitos anteriores com torcedores do Colo-Colo. E a recíproca foi verdadeira. A torcida do Colo-Colo foi banida, foi para Buenos Aires sem direito a ingresso, e o River Plate ganhou de 1-0 sem nenhum colo-colocino, sem nenhum torcedor do Colo-Colo no Monumental de Nunes, pelo menos não oficialmente, né? A torcida não teve o direito de entrar. Mas por outro lado, a FIFA impede isso. Então, o Botafogo pode perfeitamente fazer um recurso à FIFA e dizer que houve uma arbitrariedade ao impedir a torcida do Botafogo de entrar no estádio campeão del siglo, se de fato isso acontecer na quarta-feira. O Botafogo já pediu para a Conmebol medidas importantes nesse sentido, mas tem um antecedente nesta edição da Libertadores. River Plate, Colo-Colo, Colo-Colo e River Plate. A Conmebol vai ficar numa sinuca de bico se o Botafogo bater na porta da FIFA e disser: olha aqui, o governo não pode interferir num assunto relacionado ao futebol, pelo estatuto da FIFA. Boa, e se o assunto é jurídico, você sabe que o Andrei Kampf está aqui com a gente. Tudo bem? Bom dia, Andrei. Obrigada por explicar essa questão, porque envolve muita coisa, como o PVC já adiantou, e envolve muito prejuízo, não só para o Botafogo, mas para os torcedores, que estão perdendo dinheiro, que já estavam com tudo marcado, passagem, etc. Primeiro, eu queria que você me explicasse sobre esse regulamento da FIFA, que o PVC trouxe. O governo não poderia fazer isso, mesmo que já tenha acontecido. Ih, tá mudo. Sempre essa chavezinha do 1-9 aqui. Oi, Domi, tudo bem? Bom dia, meu amigão André, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais delicados que existe no esporte. As pessoas passam anos fazendo tese sobre essas relações que existem entre Estado e as leis do Estado e os regulamentos privados do esporte, que é o movimento transnacional do esporte, que é como a FIFA e o futebol se organizam. Por que esse movimento precisa ser independente? E essa independência é reforçada, inclusive, pela Constituição Federal do Brasil. Porque as regras do futebol precisam ser as mesmas no mundo inteiro. No Uzbequistão, na Tailândia, na Itália e no Brasil. Imagina cada governo, né, com as idiosincrasias que tem, com as peculiaridades que tem, querendo regulamentar e legislar sobre o esporte. Então, historicamente, o esporte busca, dentro dos seus regramentos privados, esse distanciamento do Estado. É o que traz o PVC. As regras da FIFA determinam que o Estado não pode interferir em questões relacionadas à organização e competição do campeonato. Presença de público, organização do campeonato. Então, o Estado não poderia intervir. Mas quando a questão é de segurança pública, como é que fica? O Estado tem legitimidade, soberania, para legislar sobre isso. Então, se o Estado entender que não há condições de jogo por uma questão de segurança, que pode desencadear, inclusive, a morte de torcedores,
ele não vai permitir a presença de torcida de outro clube, do clube visitante, ou mesmo não permitir a entrada de torcedores nessa partida. E o que a Conmebol pode fazer? Ela precisa respeitar. Então a gente precisa entender isso. Se há uma decisão do governo, a Conmebol precisa ou buscar juridicamente um caminho dentro da legislação, nesse caso, do Poder Judiciário uruguaio, ou então buscar alternativas dentro da Lex Esportiva, que é a Regulamento Geral do Esporte. O que o Regulamento Geral do Esporte traz nesse caso? Se há uma determinação do Estado que contraria a lei esportiva e não há um entendimento, um diálogo e um acerto, ela pode, conforme o regulamento, levar a partida para um outro lugar. Por exemplo, para o Paraguai, para Assunção, que seria pertinho e ainda teria tempo hábil para se fazer essa troca de data. Ou então determinar que a partida seja com portões fechados. Nem a presença da torcida do Botafogo, nem a presença da torcida do Peñarol. Preservando um pouco da isonomia, que é um princípio caro ao esporte, que é a paridade de armas entre os competidores. O Peñarol levou torcida para o jogo contra o Botafogo não poderia levar torcida para o jogo contra o Peñarol. Mas esse é um dos grandes debates, as pessoas passam anos e tu me coloca nessa sinuca de bico aí de eu ter que explicar isso em poucos minutos. Mas esse é o grande debate, viu? Essa é a grande discussão que tem. Quando o Estado intervém, não existe um sobre o outro, primazia da lei estatal sobre a primazia da lei, das regras esportivas, há um diálogo horizontal onde todo mundo precisa usar o bom senso, as regras privadas e o ordenamento estatal para chegar num acordo. Se não há um acordo, Dom, desculpa por estar me estendendo muito, vai perder todo mundo, tá? Vai perder o Botafogo, obviamente, por não poder levar a torcida, a Conmebol, que corre um risco grande do Botafogo acioná-lo, o Peñarol, que corre um risco grande de ser punido pela Conmebol, porque a Conmebol traz que o Estado não pode interferir em questões relacionadas ao esporte. Então a Conmebol poderia punir o Peñarol por uma decisão do governo estatal, mesmo que depois eles vão argumentar que é força maior, que traz lá o estatuto da FIFA, os códigos privados falam que força maior, o clube não tem responsabilidade, mas vai ser uma discussão jurídica muito grande. O torcedor que comprou ingresso para assistir o jogo, quer dizer, não ganha absolutamente ninguém com essa grande discussão e com essa grande polêmica. Andrei, perfeito. Você foi muito rápido até para explicar esse assunto tão espinhoso e com as palavras simples que você consegue trazer para a gente que não é hablante de juridiquês. Diga, Hernan. E tudo isso se desencadeou pela questão dos episódios que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, no jogo da semana passada. Houve uma pressão da torcida do Peñarol no clube, o clube pressionou o governo e que pediu, né, para que não tivesse torcida do Botafogo, tivesse torcida única, para evitar a violência. Mas, obviamente, houve uma reclamação. Os torcedores do Peñarol foram lá, apanharam, foram presos, e aí vocês vão receber esses caras aqui. E eu não estou falando isso da minha cabeça, eu conversei com muitos jornalistas lá que cobrem o Peñarol, que cobrem o dia a dia do futebol uruguaio, e ficou essa discussão ficou lá no futebol uruguaio. Como é que vai ser a segurança? Como é que vai ser? Será que vai ter violência? Será que vai ter revide? Como é que vai ser? Havia uma preocupação muito grande com esse jogo, mesmo esse jogo tendo ali um placar elástico para o lado do Botafogo. Então, assim, a gente já teve episódios como, por exemplo, Palmeiras, em 2017, que teve ali um tumulto generalizado dentro de campo, lá com o Felipe Melo, e isso foi para as arquibancadas. Teve amigos meus que estavam na torcida do Palmeiras, por exemplo, que tiveram medo de morrer ali na hora, porque foi praticamente uma emboscada que aconteceu. Então, assim, havia uma discussão muito grande que o governo tomou essa decisão. Só que aí você não pode mudar a regra do jogo por causa disso. Você tem que dar segurança para quem está indo lá. Essa é a questão toda. É bem complicado, né? E a gente fica pensando o que seria o melhor cenário nessa situação, Andrei? Levar um jogo para o Paraguai, para que os torcedores do Botafogo possam comparecer também, ou exigir, de alguma forma, que os portões sejam fechados, porque aí não tem torcida de nenhum dos lados, e aí a gente tenta minimizar. Vai ter briga? Talvez sim, né? Porque os torcedores vão estar do lado de fora e bravos com razão, né? Essa questão, ela poderia ser discutida e trabalhada há muito tempo, desde os episódios que aconteceram no Brasil. Essa é uma grande questão que tem que ser abordada,
Por que está se discutindo isso 48 horas antes do jogo? Desde ontem. Isso já deveria ter sido discutido, a questão da violência, a questão dos riscos que esse jogo traria, sendo no Uruguai, sendo em Montevidéu, depois do histórico da presença da torcida do Peñarol no Brasil. E histórico, que o André bem lembra também, do Peñarol contra clubes brasileiros. Então isso já deveria ter sido discutido e se encontrado uma alternativa para viabilizar o jogo de acordo com os princípios do esporte, que seria a paridade de armas. Então, se montar um esquema de segurança que garantisse justamente essa segurança para o torcedor brasileiro e para o torcedor uruguaio diante de um confronto de alto risco. Hoje existe essa possibilidade de um conflito. E, obviamente, que diante das regras privadas do esporte, da isonomia, da paridade entre os competidores e diante do risco de alguém morrer, me parece óbvio que o caminho tende a ser a proteção da vida das pessoas. Se o Estado não garantir a segurança que o jogo necessita, e é esse o pedido da Conmebol, a Conmebol tem dois caminhos. Solicitar que seja sem a presença de torcida. Esse é o pedido que ela pode fazer de acordo com o que traz o regulamento privado do esporte, ou levar pela autonomia que ela tem, por essa independência que o movimento esportivo tem, ela tem força para isso, de levar essa partida decisiva para outro lugar. Um lugar próximo seria a Assunção do Paraguai, é algo que está sendo discutido internamente na Conmebol. O que não me parece um caminho possível é fazer o jogo com torcida única, com a torcida do Paraguai. Esse seria uma terceira alternativa, que no meu ponto de vista, aí não é nem uma questão mais jurídica, é uma questão pessoal, seria errado do ponto de vista do equilíbrio competitivo, tu está prejudicando um clube que não tem absolutamente nada a ver com isso. E levar essa decisão para outro lugar também traz um risco para o Peñarol, né? Como a gente disse. Por interferência do Estado, o movimento privado do esporte se viu diante do maior desafio que tem, o maior prejuízo que tem, a não realização de uma partida. Isso é muito grave, Doni. Quando a gente fala em estabilidade da competição, aquela partida é marcada para o dia tal, ela precisa ser realizada no dia tal. Se acontece algo que não permite que essa partida aconteça quando foi marcada, é algo muito grave para o futebol. Isso tem consequências. Vamos lembrar aqui de um caso que todo mundo, provavelmente que acompanha o futebol, vai lembrar do jogo Brasil e Argentina, as eliminatórias no Maracanã. O Estado, através da Anvisa, entrou no campo para retirar jogadores. Lembra? Uma questão de saúde pública, de proteção dos brasileiros diante de uma epidemia global. O Estado entrou num ambiente privado, que é uma arena de futebol, um jogo organizado pela Conmebol, organizado pela FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo, e tirou os jogadores argentinos porque eles não respeitaram as regras sanitárias brasileiras. Os jogadores argentinos inconformados deixaram o campo. O que aconteceu? Isso foi julgado pelo Tribunal da FIFA. E tanto a Argentina, por deixar o campo, foi punida, como a seleção brasileira, por causa da interferência do Estado em um jogo organizado pela FIFA. Um jogo que teria que ter a autonomia do movimento privado do esporte. Veja como essa questão é complexa. Então, o Peñarol corre, sim, um sério risco em função dessa interferência do Estado. Agora, a questão de segurança é uma questão fundamental e a gente não pode abrir mão disso. E aí também tem o prejuízo dos CPFs, né, dos torcedores que compraram ingresso, passagem, hotel. As organizadas do Botafogo calculam que eles podem ter um prejuízo de R$44 mil. É possível cobrar isso na justiça? Quem pagaria por isso, Andrei? Aí é uma questão muito delicada, porque a gente está falando de direito do consumidor e de direito do consumidor de acordo com a legislação uruguaia e com a legislação brasileira. Olha o que tem de reflexo uma atitude como essa, um cancelamento como esse. Claro que caso seja impedido de entrar no jogo e esse jogo acontecer, o torcedor pode, além de buscar o reembolso do valor do ingresso, ele pode pleitear uma indenização por perdas e danos, através de uma ação judicial. Né? Essa ação judicial seria contra os organizadores do evento, contra a Conmebol, que tem sede no Paraguai. Esse caso também é muito parecido, o André vai lembrar bem, tu também, quem está acompanhando e acompanha o futebol, com o que aconteceu anos atrás com o Flamengo, que teve o jogo justamente da final da Libertadores transferido de país muito perto da data marcada.
Então, olha esses desdobramentos e a série de consequências, o efeito cascata jurídico que ele determina, não só dentro do ambiente esportivo, como dentro de outros direitos que acabam conversando com o esporte, como o direito do consumidor. Andrei, tem um superchat aqui, ó, do Fábio Lisboa. Obrigada, Fábio. Ele fala aqui, ó, a Conmebol tem responsabilidade nisso, pois nunca toma atitudes de punição aos clubes como exclusão, porque se eles fizessem isso, os clubes se mobilizariam efetivamente para coibir muita coisa. Fábio, eu tô contigo nessa. A Conmebol, mais uma vez, poderia ter tomado outra atitude, né, André? Mas a Conmebol, ela emitiu um comunicado ontem à noite exigindo, né, das autoridades do Uruguai que se tenha segurança para os torcedores do Botafogo. Né? Caso contrário, o jogo seria com portões fechados ou então mudaria a sede, como o Andrei está explicando muito bem para a gente. Esse foi o posicionamento da Conmebol ontem à noite. Ontem à tarde teve essa decisão do governo por parte do governo do Uruguai. Entendo que essa resposta tinha que ser imediata, mas a Conmebol se posicionou, não deixou de se posicionar, tinha que ter se posicionado. A questão tinha que tomar uma decisão rápida, proteger ali o Botafogo, ou pelo menos prestar ali ao Botafogo ali, ou aos torcedores que vão ao jogo, comprar o ingresso, essa certeza, ou ficar do lado deles, deixar essa garantia de que eles não estão desamparados. A Conmebol fez o papel dela, mas precisa ser mais veemente, precisa ter mais força, precisa ter mais pulso firme. Afinal de contas, não pode ficar do jeito que está, né? Domi? Bom, por enquanto... Diga, Andrei. Não, só para reforçar o que o André está colocando em cima dessa pergunta que tu acabou de fazer, olha como a questão é delicada, né? Porque sempre há num contrato, quando você estabelece um contrato com um prestador de serviço, o André, quem está nos assistindo, sempre tem lá no final uma cláusula que fala em força maior. Então é isso que vai ser discutido. O que vem a ser a força maior? A Conmebol tinha como permitir a entrada da torcida do Botafogo nesse jogo e a realização da partida diante de uma determinação do Estado em função de segurança pública? Talvez tivesse. A resposta imediata nos tende a ser não, ela não tinha. Porque foi uma determinação 48 horas antes do jogo e em função disso, como que ela ia fazer? Ela precisa respeitar a soberania de um país. A soberania nacional do Uruguai, que por questões de segurança impede da torcida do Deportivo, porque não garantia a vida das pessoas. Então, em função disso, seria força maior. Mas agora, se a gente entender que o jogo apresentava esses riscos desde a primeira partida que aconteceu no Brasil, será que a Conmebol não teria responsabilidade? Ela não deveria ter se armado de condições, ter buscado alternativas para evitar que isso acontecesse? Essa vai ser a discussão jurídica. Os argumentos de um lado e os argumentos do outro. Então, traz uma insegurança muito grande para todos os lados essa questão que está acontecendo, infelizmente. Amanhã, gente, tem Botafogo e Penharol ao vivo na Globo depois de Mania, de você. E para selar a vaga para a final, depois daquele 5-0 no Newton, né? Já às 3 da tarde o Botafogo embarca para o Uruguai. Ana Flávia Nunes está lá no Galeão, acompanhando a movimentação aí dos torcedores. O pessoal já está chegando aí, né, Ana? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É isso, hoje é dia de Aerofogo e a gente está aqui em frente ao terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio, acompanhando a movimentação, e eu vou mostrar para vocês que a torcida já está aqui marcando presença para dar um último incentivo, desejar boa sorte para o time que, como o Escobar lembrou, vai viajar às 3 horas da tarde para o Uruguai. Hoje, mais cedo, teve treino, né, pela manhã, e aí a previsão é de que já depois do almoço a equipe venha então para o aeroporto e receba o carinho da torcida. A gente vê que os torcedores estão felizes, animados, confiantes depois do 5-0 do primeiro jogo, mas tem uma parte da torcida que está preocupada. Isso por quê? Porque saiu aquela decisão proibindo, né, a presença da torcida do Botafogo no estádio nesse segundo jogo contra o Penharol. E é por isso que eu vou chamar agora o Edson Viana, direto de Montevidéu, no Uruguai, que vai atualizar para a gente, né, Edson, como é que está essa situação. Fala, Edson.
Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao estádio Campeão Del Siglo. Essa história tem 4 lados. Ontem o Botafogo foi surpreendido com uma decisão do Ministério do Interior proibindo a participação da torcida visitante aqui. O argumento é que um relatório das autoridades policiais locais indicou que o clima seria de alto risco em virtude de todos aqueles acontecimentos lamentáveis da semana passada, quando dezenas de torcedores uruguaios foram presos no Rio de Janeiro após atos de vandalismo. O Botafogo, por sua vez, respondeu dizendo que discorda veementemente dessa decisão, que ela denota que tanto Peñarol quanto as autoridades uruguaias mostram incapacidade de garantir a segurança dos torcedores e também das delegações nesse jogo. O Peñarol diz que vai respeitar a decisão do Ministério do Interior e vai brigar, lutar para que os seus torcedores estejam aqui na partida. A Conmebol emitiu um comunicado exigindo que o Peñarol e as autoridades do Uruguai deem garantias de que podem assegurar a segurança dos torcedores do Botafogo no estádio e ameaçou, inclusive, tirar o jogo daqui ou então fazer sem torcida alguma. No meio de tudo isso estão os torcedores do Botafogo, cerca de 1.600 ingressos já tinham sido vendidos e a gente conversou com eles que falaram sobre como estão se sentindo no meio disso tudo. Vamos ouvi-los. O principal objetivo da viagem era esse, né? Ver o jogo, frustração, me sinto lesado também. Quando eu fui comprar uma cerveja ali, entrou um rapaz atrás de mim, me interpelando que se eu era brasileiro. Quando eu saí, tinha um carro branco, um Prisma, com 4 indivíduos dentro, e aí me chamaram, tentaram abrir as portas, mas a gente está num bairro que me parece ser bem seguro. Eu acho que eles não avançaram por conta disso, mas, a gente tá um pouco com medo de sair na rua, né, cara? Peñarol ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Botafogo perto demais da primeira final de Libertadores da sua história. Edson Viana está em Montevidéu, traz informações desse jogão pra gente. Oi, Escobar, boa tarde para você. Voltamos a falar aqui em frente ao estádio Campeão Del Siglo. O Botafogo encerrou a preparação para esse jogão hoje de manhã ainda no Rio de Janeiro, no CT. A delegação viaja no fim da tarde aqui para Montevidéu. Chega no início da noite, o técnico Arthur Jorge tentando blindar os jogadores de toda essa questão extracampo, da proibição dos torcedores do Botafogo de estarem aqui no estádio. Ele está lidando com algumas questões para essa partida, como aquela que a gente já vem comentando sobre a possibilidade de poupar ou não jogadores muito importantes que estão pendurados para, quem sabe, não perder alguém numa possível final. São eles o John, o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então, decisões que o comandante alvinegro vai ter que tomar para essa partida. A expectativa é muito grande para o jogão de amanhã. E a gente conheceu um torcedor do Peñarol que nasceu aqui em Montevidéu, acabou se mudando com a família para o Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Botafogo e desde então vem dividindo o coração entre esses dois clubes. Vamos ver na reportagem. A orla de Montevidéu tem um clima que deixaria qualquer carioca à vontade. Mas saindo um pouco da beira da praia, a relação com os brasileiros vai se estreitando. Na Avenida Brasil, uma das mais importantes da cidade. Aqui na Avenida Brasil Uruguaia cresceu um torcedor do Peñarol, até que a família precisou se mudar. Essa viagem terminou no Rio de Janeiro, onde em 1973 ele descobriu uma nova paixão. E os dois times estão disputando uma vaga na final da Libertadores tanto tempo depois. Meu pai é engenheiro, veio trabalhar aqui no Brasil, e aí a gente veio junto e acabei ficando. Aí passou a vida dividido entre as listras amarelas e pretas e as brancas e pretas. Vou botar 55 Botafogo, 45 Peñarol. Tá bom assim? Chegou ao Brasil trazendo ídolos uruguaios, mas também foi seduzido pela história recheada de grandes craques do Botafogo. Marinho Chagas era muito cativante, né? Tinha um jogador engraçado, mas muito bom, era o Perivaldo. Até que os dois times se encontraram na final da Copa Conmebol de 93. O Daniel, na época, virou personagem de matéria de jornal. Era bom o Botafogo ganhar, mas não ganhar assim de goleada. O jogo foi 2-2 e foi nos pênaltis. Eu fui naquele jogo, né? Então pra mim tava bom. O primeiro jogo da semifinal dessa Libertadores não foi tão equilibrado quanto ele gostaria. Nem o clima fora de campo, que anda tenso desde a semana passada.
E no meio disso tudo, Daniel ensina que a rivalidade pode conviver com a cordialidade, mas sem deixar de escolher um lado no jogo decisivo de amanhã. Tomara que seja um jogo tranquilo, que passe em Botafogo. Tomara que seja um jogo tranquilo mesmo. A gente, inclusive, fica no aguardo, né, da resolução desse impasse entre o governo do Uruguai, que não quer torcida do Botafogo no estádio, e a Conmebol, que faz questão da presença dos torcedores. Ou o jogo vai ser realizado no estádio do Peñarol com portões fechados, ou vai mudar de lugar. A gente está aguardando. Uma boa tarde para você. Agora, Fora Esporte. Fernando Praz, qual era o time que sempre a gente dizia que, às vezes joga mal, mas faz os 3 pontos? Qual é esse time? Palmeiras. Palmeiras. Sabe quem fez isso no sábado à noite? Sábado à noite, o Botafogo. O Botafogo não fez uma grande partida contra o Red Bull Bragantino e nos instantes finais, quando normalmente o Botafogo, desde o ano passado, sofre o gol, dessa vez com o Gregory, o Botafogo fez o gol. 3 pontos importantíssimos. Ficou aquele suspense até o fim. Já que antes, né? 2 horinhas antes ali, o Palmeiras havia só empatado em casa contra o Fortaleza. E a distância, que era de 1 ponto com este gol do Gregory, aos 42, né? Do segundo tempo, voltou a ser de 3. Importante. Ô, Plira, mas assim, analisando pela perspectiva do Palmeiras de campeonato, continua praticamente na mesma. Sim. Porque enquanto tiver 3 pontos, que é o que vale um confronto direto, o Palmeiras está na briga, né? Agora, se aumentar de 3 pontos, que um confronto direto não consiga recuperar, ok. Nos números frios, mas os números às vezes mentem, Fernando Praz. Essa era a rodada, a gente também falou isso na segunda-feira da semana passada, o senhor estava aqui, em que o Palmeiras jogaria em casa e o Botafogo fora. Na próxima rodada, o Palmeiras sai para pegar o Corinthians, ainda necessitando de pontos, e o Botafogo faz um clássico contra o Vasco, é verdade também, só que no Newton Santos. Em princípio, em tese, é uma chance do Botafogo abrir essa diferença. E aí, mais que 3, faltariam 6 rodadas, vão faltar 6 rodadas, aí o bicho pode pegar. A gente já viu muita coisa. Mas assim, eu concordo. Na rodada passada, teoricamente, na rodada anterior, quem tinha mais chance era o Botafogo, né? Criciúma em casa. Sim. E o Palmeiras pegava o Juventude fora. E o Botafogo empatou e o Palmeiras ganhou. Agora, nessa rodada, quem tinha, na minha opinião, apesar do Fortaleza ser hoje muito melhor time que o Red Bull, mas pela situação do Red Bull, era o Botafogo. E aconteceu o contrário. Então, assim, cara, o futebol é difícil de se prever alguma coisa, né? O Palmeiras, logo depois, eu vi muita gente falando que a parada dos jogos, o espaço para treinar fez o Palmeiras perder rendimento. Eu não concordo, porque se for pegar o começo... o Fortaleza ficou o mesmo tempo sem jogar. Não, e o Palmeiras pegou... Assim, a gente analisa... Todo mundo. A gente pega a perspectiva que a gente quer analisar, né? A gente pega o recorte que nos favorece. Palmeiras parou, ele ganhou de 5 do Criciúma, eu acho. Ganhou de 2 do Atlético Paranaense fora, ganhou de 5 do Cuiabá, ganhou do Juventude e agora empatou com o Bragantino, nesse meio tempo empatou com o Fortaleza. Eu acho que normal. O que tá diferente é o Palmeiras tomando 3 gols contra o Juventude e 2 gols contra o Fortaleza. 5. E outra marca do Palmeiras, além de vez em quando, nos outros campeonatos, mesmo não jogando tão bem, conseguir os 3 pontos, o Palmeiras sempre foi assim, fez 1-0, acabou o jogo. Dessa vez, por 2 vezes esteve na frente do Fortaleza e acabou cedendo o resultado. Teve algumas situações no campeonato passado também que o Palmeiras ficou 4 jogos sem vencer. Então, assim, isso acontece na competição, né? Mas ano passado aconteceu, só que aí muito mais por culpa do Botafogo, o Palmeiras conseguiu recuperar, né? Só que esse ano o Botafogo, na minha visão, é um time muito mais maduro e com muita mais qualidade. E assim, se chegar no confronto direto... O ideal do Botafogo é chegar no confronto direto contra o Palmeiras, que é no Allianz, faltando na 36ª rodada, né? Com 4 pontos ou mais de vantagem. Esse fim de semana, a pressão fica muito grande. Esse fim de semana vai definir onde a onça vai beber água, porque o Botafogo tem esse jogo importante da Libertadores. Treino, né? No Montevidéu? Treino. Não deixa de ser, mas deixa de ser. Treino de quê? Do Atlético, que a gente vai falar daqui a pouco, eu não acho. Mas é um jogo importante. É mais atmosfera. Atmosfera, né? Mentalmente, todo aquele desgaste de você não saber o que vai acontecer nos bastidores. Para quem não sabe, a possibilidade de torcida única em Montevidéu, uma decisão do governo, primeiro da polícia, que o governo abraçou, mas a Conmebol ainda trabalha para torcedores do Botafogo terem acesso ao estádio no jogo de quarta-feira.
Lembrando que 4 mil botafoguenses têm ingressos para esse jogo, quer dizer, uma torcida visitante numerosa, gente que comprou passagem aérea, que pagou já, imagina, hospedagem, e aí, fica no prejuízo? Além do que abrir um precedente, sem tamanho. O pior disso é um precedente perigosíssimo que se abre. Eu acho assim, entender a questão de segurança lá, porque pelo tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, com certeza vai ter uma movimentação da torcida do Peñarol como represália ao que eles passaram aqui no Rio. E, então, eu acho que se realmente, enfim, torcida única, como vocês estão falando, abre um precedente ali para que outros times também se movimentem dessa forma. Mas caso a Conmebol, ela garanta a presença dos torcedores do Botafogo, aí tem que ter um esquema de segurança triplicado para a torcida, acho que para os jogadores também. Mas se partisse da Conmebol, isso... Ok. Sim. O problema é que não parte da Conmebol. Eu não sei nem se não é inconstitucional você proibir o torcedor de um país, de um outro país, ir a uma partida do time dele lá. Não, só está alertando, acho que por motivo do que aconteceu, né? É um alerta para que não aconteça. Você imagina se esse jogo tá empatado, que o Botafogo precisa decidir o jogo lá no Uruguai. Tudo bem que essa vantagem é gigante, né? Mas não deixa de ser um jogo importante, né? Porque você tem jogadores que vão dentro de campo, você não sabe o que pode acontecer, né? O jogo começa a ficar difícil, começa a ter entradas mais fortes, você pode perder atleta de repente pro próximo jogo. Então várias situações disso aí, é um cuidado justamente esse, né? Justamente esse. E outra coisa, pra coisa não se desvirtuar. Outra coisa, Botafogo não interessa nada. A gente tá comentando em cima de uma coisa agora que tá acontecendo agora, né? Mas a gente tem que falar também da negligência e da incapacidade, da ineficiência da polícia do Rio de Janeiro. É absurdo. É absurdo. Eles têm. A polícia tem sistema de inteligência, sabe como é que é? Cara, foi uma atuação ridícula da polícia do Rio de Janeiro. São dois episódios, né, Fernando, que acho que vale a gente ressaltar. Esse episódio de Botafogo e Peñarol e o que aconteceu também... Na Fernão Dias, a região de Maíra-Porã, a emboscada era a torcida do Palmeiras, era uniformizada do Palmeiras, pra cima do Cruzeiro, que teve muitos feridos e uma morte, um jovem de 30 anos carbonizado dentro do ônibus. Um absurdo, uma barbárie. Tem que ter punição muito, muito, muito severa. Vai ter? Eu acho que nesse caso vai ter praça. Vamos ver. Porque assim, passou de todo... Quer dizer, limites já foram ultrapassados faz tempo. A situação do ônibus do Bahia só não morreu. Eu sei, mas... O Fortaleza só não morreu porque deu sorte e não fizeram nada, Plirra. Não tem ninguém preso, não tem ninguém... Falou isso, lembra que não foi um encontro de torcidas que naquele dia os times se enfrentaram. Foi uma coisa programada. Uma vingança de algo que aconteceu 2 anos atrás. Isso também deveria ter algum tipo de monitoramento da polícia. Porque isso, vocês têm alguma dúvida que vai haver uma revanche, uma resposta? Uma retaliação numa próxima vez. Óbvio que vai. Como também nesse jogo do Botafogo lá, se a torcida do Botafogo se movimentar pro Uruguai, ele tem que tomar um cuidado muito grande, porque, enfim, vai mexer com a torcida do Peñarol, né? Tudo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Até porque você pega esse episódio do Rio de Janeiro, não foi episódio entre torcedores do Botafogo, né, com torcedores do Peñarol. Foi episódio... Com população, na verdade, né? Chama mais atenção. Então, assim, essa que foi uma situação... Foi uma briga entre torcidas, né? Sim. E isso que a gente que falou que esse precedente abre, por ser um jogo importante, já com essa vantagem do Botafogo, da torcida não ir lá. Entendeu? Isso não tem nada a ver, porque a torcida do Botafogo não criou esse ambiente hostil pro Peñarol, entendeu? Vai sobrar pra eles. Vai sobrar pra eles. Então, pessoal, é isso. Cara, sinceramente, não tem outra solução. Pra mim, teria que... Lógico, faz esse jogo em outro lugar, né? Pra segurança dos jogadores e torcedores. Mas o Peñarol e a Confederação Uruguaia de Futebol tem que levar uma punição séria. Olha só o problema que eles estão causando pra Conmebol, o Botafogo, pros torcedores, pra todo mundo, cara. É inacreditável um negócio desse. Isso aí é um absurdo, tá manchando a competição inteira, não só ali a campanha do Botafogo, mas a competição inteira tá manchada com essa postura ridícula do Peñarol. E vale salientar aqui, eles não tiveram essa postura contra o Flamengo. Sabe por quê? Eles também levaram porrada da polícia contra o Flamengo. Tudo igual. Lógico, acho que teve mais repercussão, né? Tacaram fogo em ônibus, etc e tal. Mas também apanharam para a polícia do Brasil, etc e tal. Teve confronto com flamenguistas, sim, contra o Flamengo. Com o Botafogo não teve confronto com torcedores.
mas eles não fizeram nenhuma algazarra, nenhum tipo de papagaiada desse tipo. Por quê? Porque eles tinham ganho por 1-0. Tava na vantagem deles o confronto. Agora, como eles tomaram de 5 do Botafogo, estão eliminados já, eles querem fazer algazarra, fazer circo, fazer estardalhaço, bagunçar, tumultuar. A Conmebol tem que urgentemente punir o Peñarol e a Confederação Uruguaia para servir de exemplo, senão, ano que vem, vai ter de novo, e de novo, e de novo. Pessoal, fico por aqui. Ó, se inscreva no canal. Vamos no ritmo certo. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e um abraço a todos. Até o próximo vídeo.